Nós recebemos com muita alegria hoje aqui nos estúdios da Capital FM o presidente do Conselho do Tribunal de Contas do Estado, o presidente Antônio Joaquim. E o Tribunal de Contas tem feito realmente auditorias para influir na melhoria da gestão pública de todos os municípios do estado e também na melhoria de gestão pública do estado de Mato Grosso. E recentemente o Tribunal de Contas fez uma auditoria na área de saúde, fez uma auditoria na área de educação e agora fez uma auditoria na área do transporte coletivo. Do transporte coletivo nas cidades de Cuiabá e Várzea Grande. E é interessante, hein? A questão de Cuiabá e Várzea Grande, porque hoje parece que a justiça, o Poder Judiciário está tomando uma decisão com relação a essas empresas de pequeno porte que atuam aqui no transporte coletivo. Está mandando suspender a atuação dessas empresas. E vamos começar falando, presidente, sobre essa questão do transporte coletivo. Qual o diagnóstico inicial que os técnicos do Tribunal de Contas encontraram no funcionamento do transporte coletivo de Cuiabá e Várzea Grande? Nós pagamos uma das tarifas mais caras do Brasil e o usuário do transporte é bem recompensado por isso? Bom dia, presidente, prazer tê-lo conosco. Bom dia. Olha, o diagnóstico não é bom, não. É uma auditoria extremamente técnica que foi realizada de março até setembro deste ano. Foi contactado 400 usuários do sistema. Foram visitados 3 terminais de pontos. Foram visitados 276 pontos de embarques. Portanto, uma auditoria técnica, uma auditoria demorada, que infelizmente nós temos resultados muito ruins, né? Primeiro deles, que é fundamental, não há controle. Há uma dificuldade, uma precariedade, uma fragilidade enorme de controle, de fiscalização por parte das prefeituras. Cuiabá ainda tem nos últimos 2 anos se criou um mínimo através da Secretaria de Mobilidade Urbana, um mínimo de controle. Em Várzea Grande ainda existe. Não há nem funcionários designados para isso. Há um problema sério de cumprimento dos contratos, né? Não há, por exemplo, ar-condicionado, né? Você tinha que ter 80% da cota dos veículos que fazem o transporte coletivo. No contrato você teria que ter 80% de ar-condicionado, de ares condicionados. Tem apenas 17%. Isso em Cuiabá. Em Várzea Grande não há um veículo com ar-condicionado. Então deixou-se de construir 1.050 pontos de embarques, parada de ônibus, pelo contrato. Veja que é um prejuízo enorme. Quer dizer, já deve isso, né? Já deve. Ao longo dos anos, como não cumpriu o que estava no contrato, você vê a população 1.050 pontos de ônibus. Outra constatação é que os pontos de ônibus não têm cobertura, na sua grande maioria. Não tem cobertura, não tem lixeira, as condições de segurança são ruins, mal iluminado, não tem visibilidade, faixas, placas de informação. O sistema de ouvidoria é outro problema, não há recepção das reclamações dos usuários. Então há realmente, por exemplo, em Várzea Grande tem 966 pontos. Apenas 15% desses pontos tem abrigo. Em Cuiabá tem 2.200 pontos de parada. Apenas 30% tem abrigo, tem cobertura. Então é uma situação muito difícil. É preciso criar um mecanismo de solução. O tribunal estava nesse papel. Você faz esse trabalho técnico, que se veja que demorou de março a setembro. Não é um levantamento simples, é uma coisa feita com protocolo de auditoria.
faz esse relatório que está disponível no site, todo o relatório. Qualquer pessoa pode entrar no site do tribunal e ver todo o relatório sobre isso. E aí você identificando esses achados de auditoria, esse problema, qual que é a proposta do tribunal? É o gestor sentar com uma proposta de resolução desses problemas. E nós no voto demos 90 dias, tanto para a Prefeitura de Cuiabá como para a de Várzea Grande, para propor um plano de trabalho especificando meta, tempo, né? Pessoas responsáveis ao longo de 1-2 anos para tentar propor, porque é a responsabilidade deles, né? Não é a função do tribunal propor. A função do tribunal é só acompanhar depois o cumprimento dessa proposta, né? Mas é preciso tomar atitudes. A situação é muito ruim, muito grave. Eu me lembro que eu fui vereador aqui na época do governo Dante de Oliveira. Eu fui líder do Dante na Câmara Municipal. E nós tomamos uma série de medidas que os donos de empresas não gostaram, mas que eram fundamentais. Por exemplo, do Fundo de Renovação de Frota. Porque está no cálculo da tarifa um percentual para a renovação da frota. Então criou-se o fundo, retinha aquele fundo e aquele fundo automaticamente renovava a frota. Quer dizer, a prefeitura, o poder público, o poder concedente tinha esse domínio. Tem a obrigação deles construírem os pontos de ônibus. Eles estão atrasados com isso enormemente pela exposição do senhor. Se você calcular o que eles teriam que ter construído nos últimos anos, soma-se 1.050 pontos de paradas que não foram construídos. E você veja o seguinte, outro problema que a grande... E está na lei que eles que são responsáveis por isso? Está no contrato. No contrato de concessão, de permissionário. E outra questão, a grande reclamação que existe dos usuários é a questão, primeira, dos atrasos, não cumpre, né? Aqueles horários que são programados, de viagem programadas, atrasos de mais de meia hora, e a questão também da qualidade da frota. Eu queria fazer ainda uma pergunta sobre o transporte antes da gente ir para a questão da educação. Eu conversava muito com o professor Lorenberg lá no programa Opinião, e o professor Lorenberg eu considero que é um dos analistas mais entendidos de transporte coletivo, porque ele é usuário, ele só anda de ônibus. É uma pessoa realmente que eu admiro muito, que é espetacular, o professor Lorenberg Alves. E o professor Lorenberg sempre dizia o seguinte: é um absurdo não ter aqui, por exemplo, o horário, olha, faltam tantos minutos para o ônibus chegar. E nem ter nos pontos de abrigos de ônibus a informação do destino, para o ônibus tal vai para tal lugar, o ônibus tal vai para tal lugar, não tem absolutamente nada disso. Não é tem uma verdadeira cobertura. Bagunça e a grande maioria não tem coberturas. Só né? tem 30% que tem. Só tem 30%. E a questão do faturamento, o tribunal chegou a avaliar o faturamento. Também. Teve como levantar isso? Também. O tribunal levantou o número de passageiros dia. A prefeitura tem o controle do número de passageiros dia, porque quando eu fui vereador, eu exigi realmente, porque a gente fizesse um acordo com o Diretório Central de Estudantes, os estudantes para fiscalizar, para a gente saber o número de passageiro dia, porque isso pode diminuir o valor da tarifa. Tem esse levantamento no relatório completo, existe também. Agora, o faturamento é muito significativo. Nós estamos falando de uma frota de 411 veículos e 84 linhas em Cuiabá. Isso em Cuiabá. Com 3 empresas, né? 4 empresas, na verdade. E Várzea Grande com 80 veículos e 28 linhas e apenas uma empresa. Mas o interessante também, o Antero, aqui, em Cuiabá, principalmente Cuiabá, há muitas infrações que foram notificadas, foram autuadas. Né, Cuiabá, principalmente em relação a atraso, há multas, há infrações. Só que, olha aqui, nós levantamos 7 milhões de multas que foram dadas às empresas ao longo dos anos. Né? Sabe quanto foi a arrecadação dessas 7 milhões de multa?
0,5%, 34 mil reais. Ou seja, as empresas ignoram as representações da prefeitura. Então é preciso resolver essa questão. É por isso que eu digo, em 90 dias, certamente em Cuiabá, o novo prefeito Emanuel precisa apresentar um plano de trabalho para enfrentar essa questão. Se bem que ele afirmou na campanha que vai fazer uma licitação. Então, se for fazer uma licitação, é verdade que ele tem que esperar esse processo para poder. Mas já tem que colocar no plano de trabalho para organizar o edital. Exatamente. Né? Exatamente. Ônibus com ar-condicionado, tantos por cento para cadeirante, abrigos para. Exatamente. Essas exigências têm que estar no edital. Que já existe no contrato atual, que é provisório, que tem que entrar para o edital. Pois é, mas tem que ter a penalidade no contrato. Tem a penalidade no contrato? Tem. Se não cumprir, a prefeitura pode intervir e tirar a empresa? Não, isso com certeza tem, mas eu, por exemplo, em relação à penalidade de multa e a empresa ignora. Então precisava de criar mecanismo de consequência pelo não pagamento e das confisco, multas. né? E confisco. Bom, então a verdade é que é um faturamento de 170 milhões por ano. Então não é nada pequeno, é um faturamento expressivo, né? Então é preciso ter realmente uma intervenção do Estado. 170 milhões de reais por ano dá mais de 10 milhões por mês. Né? São 15 milhões, em torno de 15 milhões por mês. 15 milhões por mês. Então, não é qualquer empresa que fatura 15 milhões por mês, né? Não. É uma situação grave, é preciso enfrentar o problema. Esse é o Tribunal Novo, provocar o problema, identificar o problema, mas tentar encontrar as soluções. Tive uma ideia aqui. Por que além de prefeitura, de mostrar isso para as autoridades e estimulá-las a tomarem providência e apresentarem o plano para o Tribunal de Contas, que é uma modernidade e é uma modernidade extraordinária, mas por que não mostrar isso, por exemplo, para nossa gloriosa FEMAB, Federação Mato Grossense de Moradores de Bairros? Não, mas certamente tem porque que ter... não vai fazer assim, pegar os técnicos do Tribunal de Contas, ir lá e fazer uma exposição para eles, para que os líderes comunitários, os presidentes de associação tenham uma ideia de como que está, porque aí estimula ele, enquanto cidadão, enquanto usuário do transporte, a lutar para cobrar da prefeitura aquele planejamento que a prefeitura vai apoiar para o tribunal. Aliás, o tribunal já faz isso, né? O Tribunal do Cidadão, quer dizer, já estimula que o cidadão vá ao negócio. Mas assim, enquanto essa consciência política toda não é despertada e que não vai lá visitar o site e organizar a luta, por que não programar tecnicamente uma palestra dos técnicos do tribunal lá para a Federação Mato Grossense de Bairros, tanto em Cuiabá como em Várzea Grande, porque aí organiza o setor. A partir do momento da consciência popular, começa a organizar o setor. Mas vamos falar de educação. Não, mas você provocou, é interessante. O tribunal, como eu disse, depois desse levantamento, qual é o caminho normal? É criar um termo de ajustamento de gestão, porque é uma assinatura de contrato de fazer por parte do gestor. Mas como nós demos um tempo para a Prefeitura de Cuiabá e Várzea Grande criar um plano de trabalho, com todas as características de um plano de trabalho, depois desse plano a gente pode fazer o termo de ajustamento de gestão. Mas antes, eu vou propor, como presidente do tribunal, ao prefeito de Cuiabá e à prefeita de Várzea Grande, que nós façamos uma audiência pública. E nessa audiência, não só a FEMAB, como usuários e todos os demais, para participar já do processo de elaboração do plano de trabalho. Então, esse é um debate que será público. Aliás, o diagnóstico, o relatório é público, está no site, na sua inteireza. Então, a FEMAB e todos aqueles que interessam, é preciso visitar o site do tribunal e ler na inteireza a integralidade dessa auditoria. Certo, é que eu acho que nós não atingimos ainda esse nível cultural, né? Apesar do site ser bastante visitado, mas nós não atingimos ainda esse nível cultural. Com relação ao diagnóstico na educação, o que o tribunal pôde apurar? Então, a educação também foi um trabalho realizado ainda no governo anterior, é preciso dizer, em relação a 2010 a 2014, e também as notícias não são boas, né? Há problemas, nós fizemos em 3 áreas.
auditoria da gestão escolar, que é a questão da gestão da governo anterior e prefeituras atuais, né? São 50 prefeituras. Sim, mas as 50 prefeituras atuais, né? Sim. Prefeituras atuais. E a auditoria do financiamento, né? Da rede de ensino, que é em relação aos recursos, e a auditoria de infraestrutura e transporte escolar. Nas 3 questões há problemas também sérios, né? Há problemas que nós precisamos de enfrentar. E aí o que nós fizemos? Nós tentamos falar com o secretário Marrafon para fazer o termo de orçamento de gestão, não conseguimos os nossos técnicos, mas no voto de ontem eu deixei a porta aberta para o secretário, porque eu considero ele uma pessoa preparada, bem intencionada, e eu acho que ele irá nos procurar depois de ler esse relatório, essa auditoria, e vamos tentar fazer um termo de ajustamento de gestão para aprimorar essa questão. O transporte escolar, principalmente no interior, é muito problemático, né? Os carros não têm os sistemas de segurança adequado, cinto de segurança, dão caronas que não é permitido, não se pode dar pessoas estranhas nos carros de estudantes. É uma série de problemas. A qualidade dos veículos muito ruim. Então é preciso enfrentar no transporte escolar essa questão. A outra é de infraestrutura. Não há até hoje, nem nesse governo, um diagnóstico real, verdadeiro, da situação da infraestrutura das escolas. Então é preciso esse diagnóstico para poder enfrentar o problema. Quantas escolas serão reformadas no ano tal, no ano 1, no ano 2, no ano 3, para encontrar finalmente uma situação adequada. E a questão da gestão escolar tem problemas de falta de critério em relação a diretores na hora que substitui diretores de escola. É preciso criar um mecanismo de preparar, mesmo que seja para um processo eleitoral, os candidatos. Não dá para ser qualquer um candidato, porque gestão é diferente de pedagogia, né? Você tem que ter também pessoas que têm a vocação para gestionar, para fazer esse papel de gestor. Não adianta ser um belo professor que todos reconhecem competente, mas que não tem nenhuma vocação para gestão. Não vai dar certo essa situação. Então, o relatório é muito longo, muito intenso, um conteúdo muito grande. Está disponível no site também, mas tem problema sério na qualidade da educação que foi identificado nessa auditoria. Tá certo. Conselheiro Antônio Joaquim, nós estamos chegando já quase no final da nossa entrevista, mas eu gostaria também de indagar o seguinte, que a gente tem visto aí operação para tudo quanto é lado, todo dia no Brasil inteiro. Você liga o Jornal Nacional, é tudo rimando em ão, corrupção, corrupção, corrupção. E não está na hora da gente dar uma repensada, a gente que eu falo é o Brasil, sobre essa questão de parâmetros de licitação pública. Me lembro que quando me elegi deputado federal, eu ouvi uma palestra de um empresário, dono da Moinho de Ouro, Laurence Pi. Ele dizia o seguinte: a grande solução do capitalismo brasileiro é a gente ter a livre concorrência. E a grande solução das licitações públicas brasileiras é a gente ter a livre concorrência, sem licitações carimbadas, que são essas que aumentam os preços das obras e levam gente para a cadeia. Não tem jeito do Tribunal de Contas estabelecer parâmetros novos, critérios novos com relação a essa questão de licitação de obras públicas, conselheiro? Tem, a gente vem já tentando ter essa efetividade já há alguns anos. Por exemplo, na fiscalização dos editais de licitação, ficando muito atento se os editais contêm os projetos. O grande problema de obras públicas no Brasil é a falta de projetos. As pessoas fazem meia sola para poder licitar com rapidez e depois não bate com a realidade. Aí aditivo para cá, aditivo para lá, e aí que a corrupção floresce. A lei é clara quando exige que tem que ter o projeto para você poder licitar obras públicas, edificações, rodovias, pavimentação urbana, tem que ter tudo isso com clareza nos projetos. Só que nós ainda não conseguimos, os tribunais de contas do Brasil, não conseguimos dar efetividade a isso. O Tribunal de Mato Grosso já suspendeu muitas licitações, concretamente,
por liminares, porque não tinha um projeto. Mas aí o que decidimos? Apresentamos na sessão dessa semana uma proposta de resolução que estabelece com clareza essas exigências em cima do que exige a lei de licitação 8666. Então agora, quando aprovar semana que vem essa resolução, nos detalhe, por exemplo, para edificações, o projeto tem que ser assim, 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 assado. Para a mobilidade urbana, para asfaltos de zona urbana, tem que ter no projeto minimamente isto, aquilo e aquilo. Para rodovias, pavimentação de rodovia, isto e aquilo. Então, a partir dessa resolução, nós teremos condições realmente de impedir que se licite qualquer obra pública sem clareza do que será executado. Isso vai diminuir muito a possibilidade de corrupção. Outra coisa que o tribunal está fazendo nessa área de grandes obras de pavimentação. Ontem nós abrimos uma licitação para construir 180 metros quadrados para construir o laboratório do Tribunal de Contas para fazer análise da qualidade dos pavimentos que são construídos pelas empreiteiras do Mato Grosso. E nós vamos em 90 dias, a partir de janeiro, construir e comprar os equipamentos do laboratório, que é em torno de 250 milhões, mais a construção em torno de 250 mil, mais a construção em torno de 800 mil, em torno de 1 milhão o laboratório irá custar. Exemplo de Brasília. Em Brasília hoje, o governo do Distrito Federal não paga 1 metro de asfalto se não tiver o laudo técnico do laboratório do Tribunal de Contas de Brasília. E aqui, a partir de abril, maio, se Deus quiser, o governo de Mato Grosso não poderá pagar nada de pavimentação. Exemplo do que ocorreu aí em Chapada esse dia, que levou uma estrada inteira, nada que não esteja com o laudo técnico produzido pelo laboratório técnico do tribunal sobre a qualidade da estrada e da pavimentação. Presidente e conselheiro Antônio Joaquim, obrigado pela entrevista.